novamente. Então, aqui quem fala é o professor Ricardo. Eu estou hoje ao vivo com vocês aqui no canal e nós vamos falar sobre gramática e no setor de morfologia para as preposições. E é muito importante sabermos esses tópicos gramaticais, no caso principalmente as preposições, porque nós já gravamos vídeos anteriormente e agora nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Vou voltar aqui os slides para começarmos o nosso bate-papo. Veja bem, o que nós temos aqui, pessoal? Olha que interessante. Quando nós falamos sobre preposição, nós temos que lembrar que ela possui 3 pontos de vista, exatamente. E os pontos de vista seriam os mórficos, os sintáticos e os semânticos. Tudo bem. O mórfico é o que ela é a classificação da palavra como ela é representada ali. Seria invariável, somente isso, ela não possui plural. Depois, sob o ponto de vista sintático, esse sim é interessante para nós. Por quê? Porque o ponto de vista sintático é o ponto de vista de relação entre uma palavra e outra. Aqui já é mais interessante para nós. Por quê? Quando nós temos essas relações, nós precisamos ver que esses conectores, eles fazem um papel muito importante na hora de interpretarmos. E também, para mim, o mais importante de todos, para vocês que fazem prova, que estudam português ou que querem melhorar, não é? O semântico. O semântico é o que significa. Algumas vezes as preposições são vazias de sentido, foi o que nós comentamos. Vazias de sentido como? O que elas significam? Às vezes simplesmente são conectores. Por exemplo, se você disser para mim, suas decisões dependem de você. Dependem é verbo. Você vai colocar uma palavra você na frente, mas eu preciso lembrar que aqui eu necessito do de, porque o verbo depender pede. Aí nós temos aquela proposta das regras de regência que também nós vamos falar aqui nas aulas do canal. Vamos ajudar vocês. E o que significa de aqui? Nada, não é? Ela não tem um sentido autônomo, digamos assim. É um conector. Só que também, vamos lá, deixa eu passar aqui. Olha esse outro problema. Aqui sim. Esse é o que nos interessa para a aula de hoje, porque o que eu trouxe para fazermos juntos vai ser esse tipo de situação. Você lê a preposição e agora ela possui seu sentido próprio e ela vai passar uma mensagem. Por exemplo, o jogo foi disputado sem violência ou foi disputado com violência. É diferente, porque se nós pensarmos, sem violência não houve violência, com violência nós tivemos a violência. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Porque na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa lê e nem se dá conta de que a preposição, ela possui seus sentidos. E é isso que nós precisamos nos atentar. Sim, elas ligam as palavras, Franciele. É para isso que as preposições existem. E bem-vinda, você aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Não é? De onde você fala, Franciele? Você é de que lugar do Brasil? Olha que interessante. Isso é muito importante, não é, pessoal? E vamos continuar a nossa aula aqui. Bom, olha só. Como também conhecemos, nós sabemos que as preposições eu já tinha dado para vocês ali nas aulas anteriores. Eu coloquei novamente aqui no vídeo só para deixar claro, porque é legal às vezes vocês se lembrarem, não é? O a, que é a mais importante, é uma das que nós mais usamos, o ante, o após, o até, o com, o contra, o de, o desde, o entre, essas que estão na tela. Isso. Agora, o que nós precisamos fazer é saber usar bem essas preposições, ok? De uma maneira simples e prática. E para isso, vamos passar aqui para vermos o próximo exercício. Olha que interessante. As preposições, é isso que o menino muito confunde. Vocês não podem se confundir aqui. Por quê? Quando nós temos uma combinação, que é somar uma palavra com outra, o perigo é achar que a preposição foi para plural e não foi. No caso, nós temos o artigo no plural. Por exemplo, do, o do ou o da. Quando nós temos do ou da, quem vai para o plural é o artigo e não a preposição, não é?
Olha que interessante outro aqui, o nele. E isso aqui, neles, nelas. Você se lembra? Não pluralize a preposição. Nós estamos pluralizando a palavra que vai junto na combinação. Por isso é que nós não podemos nos confundir aqui. Às vezes as pessoas falam, mas a palavra é variável. Não, não é não. Nós vamos treinar e vocês vão perceber isso. Olha aqui. Daqui, aqui não. Aqui, de qualquer maneira, nós não podemos variar de maneira nenhuma, porque o de mais o aqui é o advérbio. Isso aqui nós nem pensaremos em, né, pluralizar. E advérbio nós já vamos fazer as próximas aulas, ok? Nós já vamos fazendo e vamos discutir um pouco de advérbio, que é muito importante. Talvez ainda hoje, viu, pessoal? Bom, vamos lá, ó. A depreensão do significado das preposições, isso é muito importante, precisa levar em conta o contexto, é isso. Como nós vamos ver exercícios hoje, o contexto, às vezes, leva a pessoa a perceber que há alguns problemas ali. Pode haver ambiguidade, duplo sentido, isso é muito perigoso, não é? E na hora de lermos isso, precisamos ficar atentos, porque as provas, na maioria das vezes, quando elas colocam, ou a pessoa que lê português, nem se atenta que existe ali um duplo sentido. Por exemplo, olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho mais. Aqui não é o caso de duplo sentido, mas estamos dizendo que possuem sentidos diferentes. Elas mostram sentidos variados. Por exemplo, a manga procede da Malásia. Você está dizendo que é a origem. Veja só, o de. Depois, viajar de avião é mais seguro. O de, aqui no caso, já não é mais origem, seria o instrumento, né? E quase morreu de susto. Isso aqui para mim é o mais importante, porque seria a causa, morrer de susto. O que vocês viram? Nós usamos o de 3 vezes, mas ao mesmo tempo os sentidos foram diversificados. E é isso que vocês precisam tomar cuidado na hora de ler, porque português é uma língua interpretativa. Dependendo de como funciona a colocação e a combinação, que também nós vamos dar aula aqui no canal para vocês aprenderem bem isso, muda o sentido de tudo, não é, pessoal? Agora, vamos continuar. Primeiro teste do dia. Nós já vamos fazer aqui o exercício para você já começar a se testar. E eu vou dar um minutinho, você pensa e nós já vamos resolver a questão. O fato de a preposição a ser invariável pode ser usado como um dos indicadores para distingui-la do artigo a e do pronome a. Veja que interessante essa questão. Estes sempre variáveis, nós já havíamos falado isso, o a artigo e o a pronome podemos pluralizar. Quer dizer, podendo assumir as formas masculina, feminina, singular e plural. Muito bem, agora é a vez de vocês. Assinale a alternativa em que o a não se classifica como preposição. Não é preposição. Vamos ler juntos? Ela estava disposta a falar. O lanche só foi servido após a aula de educação física. Diga não a todo tipo de violência. A ela não foi possível atender. E ninguém dá bom dia a cavalo. Veja só como funciona tudo isso, hein? E qual seria a resposta para nós aqui, hein? O que seria aqui a resposta? Hoje, resolver a dúvida agora. Muito bem. Eu já te mostro a resposta sim. Opa, e a resposta aqui é a letra B, Franciele. Ficou muito bom. Vamos fazer o outro. Vamos para cá, para frente. Olha, esse aqui é um pouquinho interessante. No final da Guerra Civil Americana, o ex-coronel Yankee sai à caça do soldado desertor que realizou assalto a trem com confederados. Bom, vamos pensar comigo aqui. Então, no final da Guerra Civil Americana, esse coronel Yankee saiu à caça do soldado desertor que realizou o assalto a trem, mas ele diz que assalto a trem, o problema vem aqui, no com confederados. Muito bem, foi uma questão antiga da FUVEST, mas é uma questão muito boa, porque ele disse assim, o uso dessa preposição com permite diferentes interpretações da frase acima. Pensa comigo agora, vamos lá, pessoal, vocês que estão aí acompanhando. O que você entendeu? Houve um assalto a trem
com confederados. Esses confederados são as pessoas que são do governo, vamos pensar assim. E agora, como é que ficaria isso aqui? Porque vamos ver as questões. A primeira questão ele diz assim: com base nessas interpretações, que são possíveis, reescreva de duas maneiras diferentes, de modo que haja um sentido diferente em cada uma. Olha que questão boa, e é uma questão já mais puxadinha, porque aqui se a gente for pensar, realmente, olha, existe um assalto a trem, e a preposição com é que criou um problema. E ele disse, olha, são duas maneiras diversas que você precisa pensar. Como aqui nós estamos, não é, deixando vocês fazerem, vou dar um minutinho para vocês pensarem. Pense um pouco e como que seria a ideia desse com confederados, porque realmente ele pode remeter a um duplo sentido. Veja que interessante essa pergunta, hein? Uma pergunta boa para a gente poder discutir aqui. Vamos lá? Pense um pouquinho, pessoal. Não é tão não, sabe por quê? Raciocina comigo. Houve um assalto a trem. E aí, se você pensar, essas pessoas estavam dentro do trem. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Só que aí, assalto ao trem, vamos pensar comigo? Vamos ver a resposta? Porque o importante também, às vezes, é ler um bom gabarito. E a resposta é fácil. Olha só, o que aconteceu? Ele sai à caça do soldado lá, não é? Desertor. Esse soldado desertor foi lá e realizou um assalto a trem. Só que o trem era de confederados. Isso, era o trem conduzia as pessoas que eram do governo. Essas pessoas foram assaltadas ali. Mas aí o que pode acontecer também? Porque a prova diz, olha, existe outro sentido. Aí o cara sai à caça do soldado desertor que realizou o quê? Em companhia de confederados. O que nós vimos? Os confederados que estavam dentro do trem também participaram desse assalto. Por isso é que a prova falou, olha, cuidado porque aqui existem dois sentidos. E é isso aqui. O trem era de confederados e foi assaltado. E os confederados também roubaram o trem, quer dizer, eles próprios. Olha que interessante, em companhia de. Você viu como funciona? Quer dizer, na hora das provas, tem que ficar claro para nós como o português é uma língua que gera interpretações. Foi isso que eu falei no início. Porque quando nós colocamos o trem com confederados, olha só, o que aconteceu? Os confederados eram as pessoas que estavam no trem e foram assaltadas. Ou esses confederados também realizaram o assalto. Mas a prova não acaba por aqui. Olha que interessante. O que nós vamos fazer agora? Ela pediu assim, indique para cada uma das redações a noção expressa pela preposição com. O que significa essa preposição com? O que ela quis dizer ali no texto? Vamos juntos. Pense um pouquinho agora. Vamos lá? Ficou claro para vocês? Ficou bom? Estão acompanhando? É isso que é importante, não é? E nós tirarmos dúvida. Isso aqui. Vamos pensar um pouquinho nessa. Ficou, não é, Franciele? Muito bom, Franciele. Hoje você está sendo a minha aluna, não é, Franciele? Particular. De onde você é? Vamos escrever aqui para deixar registrado. De onde você está assistindo. Vamos fazer uma. Que legal. Seja muito bem-vinda. Minas Gerais, Belo Horizonte. Muito prazer, viu? Que ótimo. Espero que você goste do canal, aproveite os vídeos. Eu vou começar a fazer essas aulas online, eu acho que vai ser mais gostoso. Se vocês puderem participar, vai ser um prazer, viu? Bom, mas vamos lá, voltando ao assunto, não é? Olha aqui, ó. Indique para cada uma das redações a noção expressa pela preposição com. Bom, agora já vamos ver a resposta, porque acho que já, né, passou. Olha só. E a resposta vai ser o seguinte. Na versão número 1, o com é interpretado como parte da locução adjetiva com confederados, que determina
trem, e veicula a ideia do conteúdo, quer dizer, assim poderia ser trocado pela preposição de, resvalando para a ideia de posse, no sentido largo, como quando se diz gaveta com documentos. O sentido é que trem que transportava confederados. Foi o que eu te falei. É uma resposta até muito bonita, muito longa, mas o certo seria dizermos o seguinte: o trem transportava os confederados. A ideia de posse, de confederados. Trem de confederados com aquela proposta de posse. Tudo bem? Essa é a primeira versão que eles pediram para nós podermos olhar. Agora, na outra versão, na versão número 2, o que nós falaríamos? Olha só. Aí seria aquela ideia de locução adverbial. Porque com confederados está se relacionando ao verbo realizou. Realizou com confederados. E passa a ideia de companhia, você viu? Quer dizer, se eu realizei alguma coisa, eu realizei com alguém. Aí proposta de companhia. E aí, de forma mais genérica, também foi um modo, né? Olha só. Era isso que eles queriam aqui. Vocês perceberam bem como funciona? Quer dizer, sempre precisamos tomar muito cuidado para não nos confundirmos e dessas preposições todas que aparecem, não é? São muito importantes para a gente poder interpretar textos. Vamos mais um pouquinho que eu trouxe mais exercícios para nós hoje. Deixa eu só mudar o slide. Enquanto isso, vocês já leem a pergunta, não é? E nós já vamos respondendo aqui para podermos tirarmos as dúvidas, ok? Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Esse aqui vai ser o nosso último exercício do dia. Era só uma aulinha teste mesmo que eu fiz para poder ver se fica bom. E se vocês gostarem, nós vamos continuar com esse formato, que talvez seja mais interessante para todo mundo, não é? Bom, vamos lá. Aqui há contextos em que o uso adequado das preposições sobre e sob exige cuidado. Leia os enunciados a seguir. Bom, vamos ler. 1. Sobre as palavras sinônimas, é possível dizer que são equivalentes. Essas duas significam a mesma coisa, são equivalentes. Ou quase, porque realmente nós podemos afirmar isso, né? Sobre o aspecto semântico. Bom, vamos pensar, não é? Se você for pensar, são equivalentes, porque uma pode ser em cima, a outra pode ser embaixo, não é? Mas se a gente for pensar, falei sobre o autor e este bar agora está sob nova direção, está sob nova... Então, ela possui esses sentidos, mas também concordo, são opostas, não é? Mas são palavras que também podem significar sinônimo, porque se você for pensar, ela entra em outro sentido, não só do embaixo e do em cima, mas você tem razão nesse ponto de vista, não? Então, a número 1 aí seria uma questão até boa, não é? Vamos ver a número 2. Os fatos ou eventos históricos são sempre relacionados e relatados sobre o ponto de vista dos vitoriosos. Aí também não dá, né, gente? Para falar isso aqui, acho que isso não tem nada a ver, né? Os fatos ou eventos históricos são sempre relacionados e relatados sobre, olha lá, sobre o ponto de vista, não é sobre o ponto de vista, vocês estão vendo? Aí é que entra o joguinho, porque o que ele falou ali em cima do aspecto semântico são bem parecidas. Agora, nesse sentido, olha, Franciele, ela não significa nem em cima e nem embaixo. Nós estamos falando a respeito de, você viu? Porque se a gente for pensar, seria o a respeito de. Só que aqui não enquadra o sobre. Teria que ser o quê? O sob. Olha que interessante. A número 2, realmente, nós não podemos ficar com ela. Mas vamos ver a número 3. Hospital para cães. Viaje e deixe o seu fiel amigo sob nossos cuidados. Agora nós acertamos. Por isso é que na número 1, isso mesmo. Vamos ver a resposta já? Porque, aí, pronto. Seriam esses dois. Porque se nós temos que aceitar a número 1, porque realmente ela traduz essa proposta um pouquinho ali, né? De equivalência nesse sentido, ok? Porque se você for pelo embaixo ou em cima, aí é completamente errado, né? Eu vou trazer depois outros exercícios que também falam sobre isso, que é muito importante, no próximo encontro, e já vamos falar um pouquinho também já dos advérbios, já para podermos jogar para frente. E a última, realmente, olha lá, sob nossos cuidados. Era isso. Tudo bem?
Hoje nós vamos ficando por aqui. Eu fiz só um teste, porque é uma aula, não é? Sim, não gosto de delongar muito, mas gostaria muito, não é? Se vocês puderem acompanhar, eu vou entrando ao vivo. Ainda não há um horário muito fixo, mas eu espero que vocês participem sempre. Eu espero que você tenha gostado e divulgue sempre, ajude-nos. Precisamos fazer esse canal crescer.